Bom dia a todos. Só uma breve aclaração antes do começo, que vai dar a Prema, que a gente vai mudar o tema de hoje, da aula de hoje, tá bom? A aula de hoje vai ser sobre as escolas de yoga, em especial Hatha Yoga, tá bom? Depois eu vou explicar, depois da apresentação da Prema, eu vou explicar por quê, tá bom? Deixo aí com o Prema. Bom dia, sejam bem-vindas, bem-vindos. Nossa aula 11 do curso IES, né? Yoga, Espiritualidade e Educação. Pedi para vocês ficarem com microfones fechados durante a aula, as dúvidas serão tiradas no final, como, né, o de costume já, que a gente vem fazendo. Anotem aí para não esquecer, porque às vezes chega lá no final, dá um branco, a gente esquece, né? A gente pensa na hora, na dúvida, e depois passa no final, já passou, né? Então, se tiverem uma caneta aí para anotar, seria bom. E também, né, estamos abertos para receber as doações, quem quiser fazer a contribuição com o projeto, é um projeto que ele está só começando, né? A gente está fazendo aí esse primeiro curso, a ideia é que a gente tenha mais cursos e mais eventos relacionados a esse trabalho do Dr. Ramesh. Né, agradecer a presença de todos vocês e vou passar a palavra para o Marcelo continuar aqui. Obrigado, Prema. Primeiramente, agradecer os mestres, em especial os mestres do Yoga Integral, Shri Aurobindo, a mãe. Agradecer o Dr. Ramesh Bijlani, do Shri Aurobindo Ashram, por ter feito uma espécie de síntese da síntese, por facilitar os conhecimentos, os ensinamentos de uma forma tão clara, tão verdadeira e tão generosa também. E pela confiança, agradecer o mestre também pela confiança na gente para estender, né, todo esse trabalho com todos vocês. Até onde eu sei, esse é o primeiro curso que está sendo feito por outra pessoa que não seja o mestre Ramesh e em outro idioma que não é inglês. Então, bom, é um grande orgulho para a gente, uma grande responsabilidade e uma grande alegria também. Bom, agradecer também o pessoal da escola, Nada Brahman, Raquel, Luciana, agradecer Prema da Coessencial, Lucas na comunicação, no design, tudo isso, esse curso realmente é possível só graças a todos eles, né? E bom, e a gente, como a gente falou, né, esses dias atrás com o Prema, o nosso trabalho, né, e as nossas parcerias tem a ver com um trabalho colaborativo, né, que a gente acredita que é o trabalho do futuro, mas o futuro já chegou, né? Aquele futuro já chegou, é hoje, não é amanhã. Então, para poder compartilhar mensagens mais profundas, mensagens mais abrangentes, para poder chegar em mais pessoas de uma melhor forma, de uma forma mais correta, mais livre, verdadeira, e também adaptada a cada um, é preciso trabalhar de forma colaborativa, né? Porque uma visão só das coisas não alcança. Então, todo mundo cumpre uma função, todo mundo dá o que tem o que tem de bom para aquele que precisa. Então, entre todos, fazemos alguma coisa boa e rica, né? E valiosa. Então, mas não é nós, porque para qualquer tipo de atividade, como a gente está fazendo, precisa de vocês também. De fato, vocês fazem acontecer o curso. Sem vocês não tem curso nenhum. Então, também nessa visão colaborativa também estão todos vocês. Com tudo que vocês fazem, estão colaborando. Começando pela presença, né?
pelas perguntas, por sua energia, por seus agradecimentos, por tudo que vocês fazem a partir disso, em suas vidas, compartilhando com outras pessoas. Então, a gente confia que esse é o trabalho a fazer para um mundo melhor, realmente. E é o objetivo do Yoga Integral. Antes de ir para a aula de hoje, quero dar umas breves palavras sobre uma mudança que vai acontecer no curso. Não vai ser uma mudança de modalidade, mas sim de conteúdos. Mas quero explicar por quê. Inicialmente, a gente pensou que era melhor fazer vamos dizer, uma síntese de muitas aulas que o mestre deu, mas que vão muito além do alcance de um curso introdutório. Então, a gente pensou que, para reduzir um pouco em tempo o curso, para não ficar um curso de 1 ano, né, que talvez seja difícil de acompanhar para a maioria das pessoas, então, a gente pensou que era melhor fazer um curso mais breve, que ainda é bastante, né, quase 3 meses vai ser, e pegar as aulas principais daquele curso mais longo. Mas, bom, agora que a gente já está entrando no 2º mês do curso, que a gente já passou, vamos dizer, uma terceira parte do curso, eu, principalmente, senti que não ia ser o mais adequado ir e continuar com aulas ainda mais específicas, quer dizer, que realmente seriam mais adequadas para um curso de formação e talvez um curso nem sequer o primeiro nível de um curso de formação. Então, como esse curso é um curso de introdução, mas é bastante completo e profundo ainda, então eu penso que o melhor é cobrir os temas que talvez sejam do interesse da maioria das pessoas, né? Então, que também são aulas que são parte desse curso maior, né? Mas vamos falar, em vez de ir para coisas mais específicas, não sei, das questões médicas ou filosóficas, etc., vamos ir para os fundamentos do yoga. Vamos falar do resto das escolas de yoga que tem a ver com yoga integral. Por exemplo, hoje a aula é sobre Hatha Yoga. Vamos falar de Raja Yoga, né? O Yoga de Patanjali, os yamas, os niyamas. Vamos falar de asana, vamos falar de pranayama, vamos falar de meditação, sempre na visão do yoga integral, tá? Então, acredito que isso vai ser muito mais rico nesse momento, e depois, mais para o final do curso, a gente pode acompanhar algumas aulas mais específicas em relação a tudo isso, tá bom? Então, hoje a aula vai ser sobre escolas de yoga, especificamente Hatha Yoga. Bom, vamos aproveitar o que já foi dito e também o conhecimento que todos vocês têm, né? Que hoje em dia essas coisas não são desconhecidas, né? Todo mundo já escutou alguma vez, viu. Então, a ideia é avançar a partir disso. Então, o Hatha Yoga normalmente, né, é associado com a parte física do yoga, né? E talvez o tipo de yoga mais conhecido. Por quê? Porque é muito difícil encontrar, né, achar uma aula de yoga, como a gente fala normalmente, vou tomar aulas de yoga, vou participar de uma aula de yoga, vou dar aulas de yoga. É muito difícil encontrar uma aula de yoga sem as técnicas do Hatha Yoga, que são as posturas e as respirações, né? Para falar bem simples, asana e pranayama. Então, toda aula de yoga tem isso. Depois pode ter outras coisas, meditação, pode ter som, pode ter, muitas outras técnicas, né? Ou alguma combinação específica delas. De fato, muitos tipos de yoga mais modernos, o que eles fazem? Eles pegam algumas técnicas de cada área, algumas asanas, alguma saudação, como tem aquela saudação ao sol, né? Algum namaskar, alguma saudação, pegam algumas respirações,
pegando algumas meditações, alguns mantras, combina de uma forma específica e coloca um nome específico, tá bom? Mas tudo isso já existe, né? Já existe há muito tempo. Bom, por que razão é criado, se tudo isso já existe, é criado um novo tipo e é chamado com um nome diferente? Bom, a gente tem que perguntar para aquelas pessoas que fizeram. Então, vamos agora com essa breve introdução do tipo mais conhecido de yoga e o yoga que está sempre presente em todas as aulas e talvez é o que todo mundo já conhece. Vamos para as apostilas. Esqueci uma coisa com essa introdução, a música. Então, vamos com a música, tá? Que a gente tinha combinado de escutar uma música no começo, eu esqueci. Como é muito breve, então não vai atrapalhar, não vai atrapalhar a aula. विनम्रता दो ईश मेरे, मेरी चेतना करो जीवंत, हे माँ प्रेम खड्ग से अहंकार करो तुम अंत। मम मानस अतीव तुच्छ, तेरे समक्ष नहीं मैं कुछ, जननी पालू स्पर्श तेरा, उठे हृदय आनंद तरंग। विनम्रता दो ईश मेरे, दिव्य चेतना के समक्ष कितना तुच्छ ये अहं, राह कठिन है हाथ पकड़ो, राह कठिन है हाथ पकड़ो, जननी चलो मेरे संग, जननी चलो मेरे संग। विनम्रता दो ईश मेरे, मेरी चेतना करो जीवंत, हे माँ प्रेम खड्ग से अहंकार करो तुम अंत, अहंकार करो तुम अंत। विनम्रता दो ईश मेरे। Muito bom. Então, a música sempre presente. Vamos para as apostilas. Tá vendo? Tudo ok? Certo? Bom, então, nossos pranams para a mãe, Shri Aurobindo, sempre invocando suas bênçãos. Bom, esse curso está sendo parte do projeto YES, Yoga, Educação e Espiritualidade, e em comemoração do 150 aniversário do nascimento de Shri Aurobindo, e também o 75 aniversário da independência da Índia, que é o mesmo dia, né, 15 de agosto.
O volume do meu áudio tá ok? Renato? Tá ok? Beleza, obrigado. Se Renato fala que está ok, pronto, dá. Pode ficar, dormir tranquilo. Bom, Hatha Yoga. Escola de Yoga, Hatha Yoga. Como vocês sabem, a gente já falou, né? Hatha Yoga é um dos tipos de yoga que estão dentro da síntese do yoga. Quando a gente fala que o yoga integral é uma síntese, bom, quer dizer que não é uma combinação, nem uma mistura, nem sequer reunir os elementos juntos ou colocar um ao lado do outro, né? Uma síntese precisa de vários elementos. Um deles é pegar a essência, não só aceitar, né, todos os tipos de yoga tradicionais, senão pegar a essência dele, incluir. Bom, então vamos, dentro do yoga integral temos uma importância relativa, mas uma importância mesmo ao Hatha Yoga. Então, uma introdução dessa aula preparada pelo Dr. Ramesh Bichlani do Sri Aurobindo Ashram, Delhi. Para falar de Hatha Yoga ou de qualquer tipo de yoga, precisamos voltar um pouquinho ao que é yoga. Porque qualquer tipo de yoga, primeiramente, é um yoga, ou deve ser um yoga. Agora, yoga, como a gente falou, é uma jornada rumo à autoperfeição. Tá bom? Quer dizer, depois a gente vai ver mais detalhadamente, um pouquinho, pelo menos, a definição que o Sri Aurobindo dá do yoga. Mas, independentemente da definição que Sri Aurobindo deu, qualquer tipo de yoga, sendo que yoga significa união, então o yoga indica duas coisas, pelo menos. Falando muito simples. Uma vamos dizer, o objetivo final, quer dizer, yoga, união, é o resultado do processo, vamos dizer, tá bom? O resultado final. Qual é a direção última? Qual é o fim de tudo isso? Bom, yoga. Então, yoga é união. União de quê? Da consciência individual com a consciência divina, tá bom? Quer dizer, o final do caminho. Mas também, ao mesmo tempo, está indicando o processo. Quer dizer, um caminho. E, indiretamente, está dizendo que a gente não está lá. Que esse é um assunto que os Vedas, o Vedanta aborda muito, né? Mas não é parte desse curso, mas que a gente tenta explorar com mais tempo e com mais elementos, né? Nos cursos de formação, nos nossos cursos de formação, e segundo os Vedas, que são a base do yoga, a visão védica, o Vedanta, que fala dos Upanishads, o Bhagavad Gita, que é considerado do mesmo nível que um Upanishad. Bom, é ali onde aparecem as primeiras expressões sobre yoga. Muito antes, milhares de anos antes do que, por exemplo, nos textos do Hatha Yoga que a gente vai ver hoje, que tem a ver mais com a parte física. E ali, a visão védica é a visão do todo. Quer dizer, yoga, quando a gente fala união, não é somente união corpo-mente, ou corpo-mente, uma interpretação da união como se fosse, até união mente, corpo, espírito, mas até aqui, da pele para fora, não tem mais união nenhuma, né? Quer dizer, posso alcançar até certa união comigo mesmo, mas estou completamente separado do resto, do ambiente, das outras pessoas e do mundo em geral. Então, isso não é uma união total.
Então, a visão védica é a visão da união total, quer dizer, e até que a gente falou um pouco disso, que é a compreensão, essa é a visão espiritual do mundo, da existência, a visão de que a natureza do ser humano, a natureza da manifestação, que a gente chama de universo, em todos os planos, e a natureza de Deus, ou do fundamento da existência, é uma e a mesma. Então, essa compreensão, e não estou dizendo só a compreensão superficial na mente, tipo entender as palavras, isso qualquer um faz. Compreensão quer dizer assimilação dessa realidade e poder ver essa união em todo momento e lugar, o que, obviamente, não nega a diversidade. Quer dizer, a gente vê tudo como aparentemente diferente, entre aspas, mas interpreta tudo com uma mesma essência. Todas as ondas são diferentes, a gente não nega isso, e não tem nenhum sentido negar isso, porque é a percepção de nossos sentidos, mas a nossa compreensão última é que todas as ondas são água, que de fato são água, tá bom? Isso quer dizer ver a realidade das coisas, ou ver o que é como o que é, ou ver o que é não diferente do que é, certo? Bom, então, esse é o significado mais profundo do yoga, a união total, não a união parcial, aqui, dentro de mim, pronto, mas, assim, no meu cantinho, tem união, saio para o mundo, não tem mais união nenhuma. Então, isso não é muito yoga, realmente. Bom, então, quer dizer, yoga, a união total, consciência divina e consciência individual, unidas, e a capacidade de ver isso em todo momento e lugar, tá bom? Esse é o objetivo final do yoga. Agora, a gente não está ali, então qual é, vamos dizer, uma questão muito, assim, para muitas pessoas que aparece muito, que é, bom, os Vedas falam, você já é essa união, tá bom? Sua essência, se tudo quanto existe é um, então, a gente, mesmo que eu não perceba isso, mesmo que eu perceba ou não perceba, que eu seja consciente que realmente minha natureza já é o absoluto, já é unidade, ou mesmo que eu não perceba isso, tudo vai ser, vai continuar sendo um. Da mesma forma que, mesmo que você perceba que a onda é água, ou não perceba que a onda é água, a onda sempre foi, é agora e sempre vai ser água. Quer dizer, perceba ou não perceba, as coisas são o que são, sempre, tá bom? Mas a questão aqui é que, mesmo que a gente seja já um, a gente não vive com essa unidade. Então, tem uma distância. E essa distância que tem é o que, vamos dizer, o que traz o desejo de a gente querer caminhar desde onde a gente está até essa unidade. Certo? Bom, então, o yoga é tanto o objetivo final como o caminho até esse objetivo final. Mas no caminho é muito importante a direção. Por quê? Porque o mais importante é a direção, não as técnicas. Porque eu, com técnicas, como a gente falou, né? Com uma faca, eu posso usar a faca. Com uma faca afiada, eu posso usar para cortar pão ou para ferir alguém, né? Esfaquear alguém. Então, mente e corpo são instrumentos. As técnicas vão afiar o instrumento, vão fazer que ele trabalhe melhor, mas o importante é para que eu vou usar isso. Porque a técnica, um instrumento, um veículo, né? Um veículo que é um carro. O carro vai me levar onde eu quiser, onde eu indicar ele. Se eu virar para um lado, o carro vai me levar para esse lado. Se eu virar para o outro lado, o carro vai me levar para o outro lado. Vamos dizer, o determinante não é o carro. O determinante é para onde eu estou indo. Então, por mais que eu tenha o carro que funcione melhor, ou tenha o melhor carro do mundo, até eu posso me afastar
do objetivo final da vida, que é a união. Entendeu? Então, às vezes, por que é importante falar disso? Porque às vezes a gente coloca muita importância nas técnicas, no sentido, em qual sentido? Em como que elas, por si mesmas, vão nos dar tudo. Então, é só fazer isso, é só praticar isso e pronto. E o resultado direto de praticar isso vai me dar o que eu busco, que é essa evolução, essa maior plenitude, harmonia, cura, etc. E, na realidade, não é assim. Quer dizer, a chave é a direção. Por isso, com técnicas formais de yoga, como as que a gente vai ver hoje, ou com outro tipo de técnicas, disciplinas, ações, mas que tenham a orientação correta de ir no sentido da união da consciência, lembra? A consciência mística, consciência mental. Então, eu vou dar alguns passos, né? Alguns passos nessa vida, alguns passos no sentido dessa consciência de unidade, e que esses passos vão ser chamados de progresso espiritual. Então, yoga é uma jornada, quer dizer, é uma viagem rumo à autoperfeição. Quer dizer, o que quer dizer perfeição aqui? A autoperfeição quer dizer a perfeição individual ou do ser humano, etc. Quer dizer, chegar mais perto daquilo que é perfeito. E o que é perfeito? Perfeito a única coisa perfeita é aquilo que está livre de defeito. E a única coisa que está livre de defeito é o absoluto, o divino, o fundamento da existência. Por que é livre de defeito? Porque é um. Para ter defeito, tem que ter duas coisas, ou duas partes, pelo menos. Mas no absoluto não tem duas partes, só tem um. Então, não tem possibilidade de defeito nem nada. Então, uma palavra para simbolizar o divino, o absoluto, o fundamento da existência, é o perfeito. A perfeição. Não é uma ideia da perfeição, né? De que, bom, vamos fazer isso de forma impecável, como tal pessoa indicou, então isso quer dizer que é perfeito. Não é essa a ideia. A ideia é a perfeição no sentido do absoluto, quer dizer, do fundamento da existência. Então, e onde essa perfeição no ser humano, em qual parte essa perfeição se expressa? Na alma. Porque a alma, como a mãe falou, é o representante, o ser psíquico, né, que é o aspecto dinâmico da alma, que na realidade é o que a gente percebe no nosso interior, é o representante do divino no ser humano. Então, é ali onde a gente encontra essa perfeição, certo? Bom, então, jornada, uma viagem rumo, o que quer dizer? Com uma certa direção específica, não qualquer uma. Nem sequer a direção que você quiser. Muitas vezes a gente fala, não, estou seguindo o meu sentir. Qual sentir? O mais provável é que a gente, quando fala isso, seja o sentir das emoções, do nível emocional, que o nível emocional vai para onde ele gosta, para o que fica cômodo, para o que ele gosta, para o que se sente bem, mas nem sempre é o correto, o adequado ou o melhor para mim e para o mundo, né? Bom, por quê? Porque para realmente estar alinhado com o ser psíquico precisa certa consciência e certa clareza interior para diferenciar, né? Se é a voz do ego ou é a voz da alma, né? E como a gente sabe que as emoções, elas vão se aproveitar da debilidade do intelecto, que o intelecto vai começar a criar, inventar
justificações para fazer o que as emoções querem. Então, eu estou sentindo isso, mas na realidade são as emoções, não é, nem sequer sou eu, é o ego, né? Bom, então, um caminho, uma viagem, que é uma viagem longa, muito longa, provavelmente, de várias vidas, que tem uma direção específica, não qualquer uma. E essa direção é a que neutraliza o ego. Por quê? Porque se você realmente, com sinceridade, que é o elemento essencial em qualquer caminho espiritual, se você, com sinceridade, você dá os passos na direção daquilo que é perfeito, quer dizer, na direção da alma, na direção da união com a alma, então não tem como o ego entrar. Né? E se você se auto-enganar, você vai saber que está se auto-enganando. Pode até enganar os outros, mas vai saber que não está sendo sincero. E isso não vai deixar você tranquilo, não vai deixar você ter paz mental duradoura, nem ter um equilíbrio que permaneça. Então, é muito importante para compreender um pouco mais os tipos de yoga, qualquer um, o que é um yoga, né? E também que, vamos dizer, com essa definição, né, uma jornada rumo à autoperfeição, uma pessoa, que também é o que o yoga integral coloca, não é 100% preciso usar os métodos tradicionais. Quer dizer, uma pessoa, talvez, que não tenha afinidade, não sei, com a Índia, ou com asanas, ou com o que for, com meditações, ou com mantras. Então, através de outras disciplinas, ou de outros modos de abordar a vida, né, poderia, da mesma forma, né, trilhar esse caminho rumo à autoperfeição. Então, e dessa forma, não existe pessoa nenhuma que não esteja, vamos dizer, capacitada para yoga. Às vezes também, porque eu falo isso, porque às vezes também o yoga é apresentado como, você não pode fazer, não gosta dessas disciplinas, não tem afinidade com isso, não consegue fazer isso, então melhor faça outra coisa. Você não é para o yoga. E, na realidade, isso é uma distorção. Agora, essa jornada, como eu falei nessa explicação, para ser uma jornada completa, tem que incluir todos os aspectos do ser humano, né? Que a gente já sabe quais são, né? O corpo, obviamente, o nível energético, a mente, são o nível emocional e o nível intelectual, mas não só isso, que é o mais comum, também tem que incluir a alma. Né? A gente normalmente se identifica mais com o corpo e a mente, mas a alma tem que entrar também na história, né? Para poder realmente ser uma jornada completa. Então, uma jornada rumo à autoperfeição inclui todos esses aspectos, né? E também a alma. Agora, a parte física, né? É abordada, assim, vamos dizer, é abordada principalmente pelo tipo de yoga, pela escola de yoga chamada Hatha Yoga. O que ela faz? Ela faz ênfase na perfeição do corpo. O corpo incluindo também a energia, porque cada vez que a gente fala do corpo, então, o outro lado da história é a energia, que mantém o corpo vivo, senão não tem corpo vivo. E o que aqui é bom, é muito importante
pensar um pouquinho no que significa essa perfeição, né? Em qualquer nível, quando se fala no yoga, ou pelo menos no yoga integral, sobre a perfeição, o que significa? Significa a sintonia dessa parte do ser humano, vamos dizer, ou desse aspecto do ser humano, com a alma. Quer dizer, com o divino no ser humano. A expressão divina no ser humano. Obviamente, a gente pode imaginar, né? Quando a gente fala de perfeição, seria a total sintonia, né? Quer dizer, total sintonia é a mesma coisa que dizer união, tá bom? Então, quando a gente fala de perfeição, porque depois a gente vai falar de Raja Yoga, que fala também, faz ênfase na perfeição, mas da mente. Então, quando a gente fala de perfeição, qualquer tipo de perfeição tem a ver com a sintonia total dessa parte do ser humano com a alma. A alma, que como é a expressão do divino no ser humano, a alma é perfeita, o divino é perfeito, o absoluto é perfeito, acabamos de falar. E, além disso, a alma é o ponto de referência do nosso caminho, certo? Do nosso caminho. Agora, também tem, como a gente falou, um processo de perfeição, porque não acontece de um dia para o outro. Tem, através de várias disciplinas, o que acontece, né? Porque a gente fala, bom, a perfeição quer dizer a sintonia com a alma. Bom, isso é um processo, certo? Não é da noite para o dia, nem nada disso. É um processo longo. E nesse processo, o que vai acontecendo? Se a gente olhar mais detalhadamente, o que acontece? A primeira coisa que acontece, que é o que a gente já falou um pouquinho, é que através, por exemplo, vamos focar no Hatha Yoga, que aborda o corpo físico e a energia. Depois a gente vai falar de Raja Yoga nas próximas aulas. Mas o que acontece, a primeira coisa mais evidente nesse processo de perfeição, como se fosse um instrumento musical, de afinação total, de sintonia total com a alma, essa progressão, né, essa progressividade vai mostrando uma coisa muito evidente, que é melhoras no funcionamento dessa parte do ser humano, nesse caso, do físico. Vão acontecendo melhoras. Melhoras em qual sentido? Por cima do nível normal que essa parte do ser humano funcionaria se a gente não fizesse nada mais. Tá bem? Está bem? Todos os níveis do ser humano vão ter um funcionamento, vamos dizer, um funcionamento normal para as funções da vida, etc, etc. Algumas pessoas um pouquinho mais, algumas pessoas um pouquinho menos, mas vamos dizer, as disciplinas, as técnicas, né, que são usadas em cada um dos tipos de yoga, nesse caso, no Hatha Yoga, as disciplinas do Hatha Yoga, elas vão trazer uma melhora que vão permitir esse nível, o nível físico e energético do ser humano funcionar muito por cima do nível normal das pessoas comuns. Então, esse é um signo evidente que acontece. E, a partir desse nível maior de funcionamento, o que vai acontecer? Essa melhora, esse nível maior de funcionamento vai atrair, vai trazer cada vez mais a possibilidade de que esse nível do ser humano, no caso o corpo físico e a energia, possam expressar cada vez mais, ou funcionar cada vez mais na guia, a luz da alma, a luz sob a luz, a guia da luz divina. Esse é o que vai permitir essa melhora. Então, aqui temos o tipo de yoga que vai abordar, que vai fazer ênfase. Então, para deixar aqui o título, né, e ficar claro, então, Hatha Yoga é o tipo de yoga que faz ênfase, não é a única coisa, porque tem também muitos estilos de Hatha Yoga, né? Alguns falam do Hatha Yoga talvez de uma forma mais ampla, outros de uma forma mais restritiva, mas Hatha Yoga é o tipo de yoga que faz
ênfase na perfeição física. Quer dizer, na perfeição, na sintonia do corpo e da energia, do nível energético com a alma. Isso quer dizer perfeição. Mas é importante ter isso em mente do que é a perfeição, para não ficar também, eu vou colocar sempre isso, porque acho que é muito importante, como esses cursos, ou mesmo o yoga integral, ele não quer convencer ninguém de nada, só quer aportar alguma coisa, quer ajudar a gente a ver se é possível de uma forma mais ampla as coisas. E a gente já falou que um olhar mais amplo sempre é saudável, porque evita distorções e conclusões erradas. Então, faz ênfase no plano físico como a perfeição física como via para o yoga. E nessa perfeição, muitas melhoras acontecem e no instrumento, né, instrumento físico, e isso permite que mais da luz divina possa vir e guiar esse nível do ser humano. Agora, desse ponto dentro, vamos passar rapidinho por isso, tá bom? Eu até prometo, se for possível, antes do fim do curso, compartilhar um artigo do mestre que é bem interessante que fala do prana, na realidade, mas com desde uma perspectiva evolutiva, tá bom? Então, que é um pouco do que a gente vai falar aqui, mas que como é um tema um pouco mais profundo, vamos falar só superficialmente. Quer dizer, no Sri Aurobindo, ele tinha uma visão por trás do yoga integral, tem uma visão evolutiva, resumida na ideia de que o ser humano não é o último produto, não é o produto final, né, da evolução. Da mesma forma que teve, vamos dizer, matérias, entre aspas, sem vida, depois a matéria com vida, depois vê, né, plantas, animais, o ser humano, assim, bom, que tudo vai evoluindo e cada estágio na evolução vai mostrando, vai expressando uma porção maior da consciência divina na existência. Então, o ser humano não é o último degrau da evolução, tá bom? Então, Sri Aurobindo falou que ainda vai vir um ser humano, né, que ele chamou de o ser humano supramental, guiado não pelo ego, senão pela alma. E que a diferença entre o ser humano atual e esse ser humano talvez seja maior essa diferença do que a diferença do ser humano com o animal. Tá bom? Então, por trás do yoga integral, bom, e todos os esforços que se fazem no yoga integral, com o objetivo último da elevação da consciência da raça humana, estão nesse sentido, em que o ser humano pode colaborar com a natureza para manifestar isso que vai acontecer. Então, algumas pessoas gostam de ver o yoga integral como um yoga assim, evolutivo, como um yoga do futuro, como um yoga, não só um yoga que tem uma visão integral e pronto, né? Mas com certeza tem essa mirada, esse olhar para frente e para colaborar nesse aspecto. Bom, nessa visão evolutiva, como que eu falei, né, primeiro apareceu a matéria que chama, de forma fácil, é chamado de matéria sem vida, né? Mas o termo correto seria matéria inconsciente, seria, né? Que não tem a consciência acordada, tá bom? Quer dizer, está em termos potenciais, mas da mesma forma que a árvore
está já na semente, então todas as capacidades que se desenvolveram nos estágios, nos seguintes estágios na evolução da existência, na manifestação, já estavam presentes na matéria inconsciente. Senão, não poderiam ter evoluído dali, tá bom? É como dizer, se a gente disser assim, não, a árvore não está, a gente pergunta, a árvore está na semente ou não está? Tem que vai dizer, não está, cadê a árvore? Não estou vendo a árvore. Não, então não está. Então, tem aquele que vai dizer, a árvore está na semente. Então, mas depois, a planta ou a árvore que sai da semente, tá bom? Então, se a árvore ou a planta não estivesse na semente, por mais que a gente não consiga ver, então a planta não pode sair, não pode emerger, não pode evoluir a partir da semente. A gente teria que dizer que alguém veio, então a planta não estava na semente, alguém veio em algum momento, talvez à noite, quando todo mundo estava dormindo, ou distraído, fazendo outra coisa, colocou a árvore na semente e foi embora. Não é assim. Então, a árvore está presente na semente, só que está num estado potencial. Quer dizer, com a capacidade de se desenvolver, né, de manifestar, mas ainda não manifesta, certo? Mas a árvore está na semente. Então, quer dizer, todas os estágios de evolução já estavam presentes em forma potencial na matéria inconsciente. E, quando certas condições foram acontecendo, foram desplegando. Então, de alguma forma, essa visão evolutiva dá a ideia que, né, nessa matéria inconsciente, vamos dizer, a força vital, falam assim em português, Lucas, força vital, força de vida, né? Bom, a força que mantém a vida, né, que estava lá presente, obviamente, pelo que a gente falou. Então, na matéria inconsciente, o segundo estágio, assim, em termos muito gerais falando, começou a aparecer a matéria com signos da presença daquela centelha de vida, né? Aquela força de vida manifestando funções relacionadas ao que a gente associa com a vida, com um ser vivo, tá bom? Então, isso foi dado por aparição da força da vida, da força vital. Aí, então, quer dizer, na matéria inconsciente estavam presentes, em termos potenciais, a vida. Depois, na matéria com vida estava presente, em forma potencial, a mente, a evolução, o desenvolvimento da mente. E na mente, na mente e na aparição do ser humano, que é o que mais visivelmente tem uma mente assim, com certo nível de desenvolvimento, está em termos potenciais presentes aquilo que está além da mente, que tem a ver com a manifestação do espírito, a supramente. Então, essa visão evolutiva está por trás do yoga integral. Só que no ser humano, vamos dizer, com um intelecto mais desenvolvido, mais evoluído, né? Aí não, quer dizer, o ser humano não ficava satisfeito com o que os animais ficam satisfeitos, que quer dizer, os animais têm a capacidade de viver, porque tem a força vital, mas também tem o desejo de continuar vivendo. Então,
sem ir muito longe nessa explicação, isso é suficiente para um animal. Se o animal conseguir satisfazer esses desejos, pronto, não precisa muito mais. Mas no ser humano isso não é suficiente. Então o ser humano quer ir além disso. Não está satisfeito só com isso. Então aí começa a aparecer uma aspiração, um desejo de ir além, né? E é assim que o ser humano vai se voltando para aquilo que está além da mente, que é a alma. Tá vendo? Então, a sintonia com a alma. Tá vendo? Uma perspectiva evolutiva. Vamos avançar um pouco com as apostilas. Bom, agora, nessa perspectiva evolutiva, tem uma, vamos dizer, o passo inicial da natureza foi criar um equilíbrio entre o corpo e a força vital, tá bem? O físico e a força vital, que também está presente no ser humano. Então, a força vital, a força que mantém a vida, né? Corpo físico sem a força vital não pode nem funcionar. Então, ela está ela tem a função, né? Tem a responsabilidade de manter certas funções, né, certa quantidade de funções funcionando adequadamente. Mas, mesmo assim, o corpo ainda tem muitas limitações. E por que isso é importante? Talvez a gente pense, bom, e por que importa isso? Porque tem a ver com o objetivo do Hatha Yoga, que é o tema de hoje. Qual é? Então, de novo, para manter o equilíbrio na natureza, e obviamente o ser humano é parte da natureza, a força vital foi assim, tipo, tem a responsabilidade, tem a missão de manter certas funções, né, funcionando de forma adequada para o desenvolvimento da vida e etc, etc. Mas, mesmo mantendo essas funções, ainda o nível, o corpo tem muitas limitações. Então, agora, o assunto é, se a gente conseguir levar mais dessa força de vida, dessa força vital, para quê? Para que essa força vital possa guiar, iluminar o corpo. Então, muitas dessas limitações poderiam desaparecer. E olha que a gente falou da perfeição, quer dizer, de alguma forma, podemos colocar a pergunta, se a perfeição a gente falou, que tem a ver com a sintonia total dessa parte do ser com a alma, então, a gente teria que se perguntar, bom, o que significa a sintonia total do corpo com a alma? Para progressar ou chegar mais perto dessa perfeição, que é o objetivo do Hatha Yoga, a perfeição do corpo. Então, esse processo começa como? De alguma forma, permitindo que a força de vida, que tem uma natureza sutil, ou a força vital, possa guiar cada vez mais, iluminar cada vez mais. Quer dizer, de alguma forma, como se o corpo se abrisse a receber mais daquela força vital. Então, de novo, se de alguma forma permitimos que o corpo possa receber mais daquela força vital
a guia, a luz, aquela força vital. Então, o corpo, muitas limitações que ainda permanecem no corpo podem desaparecer. E é isso exatamente o que acabamos de repetir, essencialmente é o objetivo do Hatha Yoga. Quer dizer, uma forma de ver a perfeição seria, vamos dizer, chegar mais perto daquela sintonia total com a alma, daquela parte do ser humano. Outra forma seria eliminar as limitações que obstruem a sintonia total. Dá para entender? Bom, então, como vocês podem ver aqui, a sintonia com a alma. Agora, vamos à definição do Sri Aurobindo, né? Breve, porque é mais longa a definição, depois a gente pode ver em outro momento. Mas aqui eu quero fazer uma aclaração importante. Olha só, na síntese do yoga, só na página 2, Sri Aurobindo fala que yoga é um esforço metodizado em direção ao autoaperfeiçoamento. A gente já sabe o que é autoaperfeiçoamento, né? Então, o objetivo final do yoga é virar um com aquilo que é perfeito e ver isso em todo momento e lugar. Agora, não estamos lá, estamos aqui, então temos uma distância, temos uma viagem, um caminho. Bom, agora esse caminho não é qualquer um. Não todos os caminhos levam para o mesmo lugar. Então, quer dizer, a gente vai caminhar um caminho que tem uma direção específica, tá bom? Então, por isso é uma direção em direção ao autoaperfeiçoamento, em direção à união da consciência individual com a consciência divina. Agora, esse caminho não é percorrido de qualquer forma. Primeira coisa é um esforço. Quer dizer que tem que ser voluntário. Não pode alguém me levar assim, me puxar do braço. Vamos lá. Não. Tem que ser um esforço. Segundo, metodizado. E é aqui que eu quero fazer ênfase. Metodizado quer dizer com método. Com método. Muitas vezes a gente escuta que o yoga integral é um yoga sem método. E isso não parece muito consistente com a definição que o Sri Aurobindo dá no yoga, na síntese do yoga. Quer dizer, se a gente fala o yoga integral é um yoga sem método, então o Sri Aurobindo estaria falando contrário ao que ele falou. E isso eu acho que seria bastante estranho. Então, quer dizer, na minha visão, tem uma confusão ali. Quer dizer, o que o yoga integral tem, vamos dizer, ou não tem, é o método rígido, o método único para todo mundo, em todo lugar, em todas as circunstâncias. Por quê? Porque é contrário à visão do yoga integral. A visão, de fato, é contrário à visão integral da vida. Se cada um é diferente, está num momento diferente, tem uma constituição diferente, tem objetivos diferentes, tem capacidades diferentes, então a gente não pode colocar uma coisa rígida, impor uma coisa rígida em cima de todo mundo, porque provavelmente muitas vezes pode ser até ruim, não só não ser bom, ser ruim, ser contrário à pessoa. Então, por isso e por muitas outras razões, o yoga integral não vai propiciar um método rígido, um método único, um método igual para todo mundo e em todo lugar, né? Porque é contrário à sua visão. Mas não ter um método rígido não faz do yoga integral um yoga sem método. Isso é outra coisa. Também, dizer o yoga sem método também é contrário ao yoga integral. Então, yoga integral é um yoga sem métodos rígidos. Por quê? Porque quando você aceita todos os métodos, então não tem método rígido. Deixa
a escolha para a pessoa, para o professor, em relação às circunstâncias particulares de cada momento. Mas o método, não ter um método rígido é um método. Esse é o ponto. Só que é um método mais amplo. É um método que aceita todos os métodos. Então, essa é a visão que está, vamos dizer, colocada na definição de yoga do Sri Aurobindo. Quando ele fala o yoga, um esforço metodizado, então, obviamente, está incluindo também seu yoga. Quer dizer, que todo yoga, para ser yoga, tem que ter esforço. Não importa se esse esforço em alguns sistemas é mais no corpo físico, em outros sistemas é mais na mente, em outros sistemas é mais na vida. Porque, por exemplo, no yoga integral, que tem mais afinidade com o yoga do Bhagavad Gita, quando se fala dos 3 pilares, né? Aspiração, rejeição, entrega, quando você tem que rejeitar, quem rejeita? É um esforço voluntário. Então, tudo bem, você talvez no yoga integral não é como sempre é dito, não é um yoga tecnicamente intensivo, quer dizer que vai fazer muito ênfase nas técnicas e nos exercícios e etc. Vai fazer um uso moderado disso, tá bom? Mas para rejeitar, não sei, emoções negativas, pensamentos negativos que vão obstruir tua percepção clara das coisas, talvez seja mais difícil que fazer asanas e saudações. E ninguém pode fazer sem esforço voluntário e com uma vontade de ferro, realmente, né? Porque dentro da sala, assim, na aula de yoga, é simples, mas na vida, quando alguém está falando uma coisa ruim, quando uma situação é feia, quando, não sei, tudo vai mal, realmente precisa uma vontade de ferro, né? Para fazer prevalecer a sintonia com a alma, né? A voz da alma e não a voz do ego. Então, sempre vai ter esforço. O que Sri Aurobindo está dizendo aqui é que sem esforço não é possível. Agora, não esforços aleatórios. Não, esforços metodizados, quer dizer, com um método. O que acontece no yoga integral é que o método é tão amplo que parece que não tem método. Mas tem sim. Não, tem sim. O método é um pouco diferente dos outros e um pouco mais difícil. Por quê? Porque quando mais amplo, vira mais difícil porque a gente tem muita liberdade. E às vezes não é tão fácil de usar essa liberdade. A gente pode até se perder se não tiver uma boa guia. É mais fácil, né, para a maioria das pessoas, talvez seja mais fácil dizer, bom, faz essas asanas, faz esse pranayama, essa meditação, esse mantra, não sei, por 6 meses e depois volta. Então, a pessoa sabe, tenho que fazer isso repetidamente, não tem nenhuma coisa diferente, é só repetir, só fazer, pronto. É mais simples, tá bom? Agora, saber a diferença ou perceber a diferença entre a guia da voz da alma e do ego não é tão simples para todo mundo em todo momento. Mas mesmo assim, mesmo que seja mais amplo, não está fora do método. Então, muito importante, o yoga é um esforço metodizado, quer dizer, ações voluntárias, esforços dentro do método que tem uma direção, não para qualquer lado. Qual é a direção? A união com o divino. Então, isso é muito importante. E olha que não está dizendo faz tal estilo, faz tal outro estilo. É uma visão abrangente, aplicável quase para qualquer disciplina humana, espiritual. Então, em relação ao Hatha Yoga, tá bom? Quer dizer, então, no final das contas, Hatha Yoga tem a ver com trabalhar com o corpo físico, mas como a gente falou no curso, mesmo que seja um curso de introdução ou de iniciação, a gente sempre quer falar alguma coisa que talvez seja rica, né? Porque para falar o que todos já sabemos não tem muito sentido. Então, humildemente, queremos fazer um esforço para trazer alguma coisa que seja rica, que possa estimular a reflexão,
ou inspirar a aprofundar nos ensinamentos, né? Então, bom, é isso que a gente está fazendo. Então, o Hatha Yoga tem a ver com trabalhar com o corpo físico, essa parte do ser humano, né? Que essa parte do ser humano possa funcionar melhor. Quer dizer, funcionar melhor se abrir cada vez mais e estar cada vez mais, receber cada vez mais daquela força divina, né? Essa força divina possa iluminar cada vez mais. Então, deixando que essa força vital, que a gente chama tecnicamente de prana, possa iluminar o funcionamento, cada vez mais, né, o funcionamento do corpo, para que aconteça o que aconteceria de fato, que é que quando esse prana, essa força vital, vai guiar e iluminar cada vez mais as funções do corpo, aquelas limitações do corpo vão ser superadas. E esse é o objetivo do Hatha Yoga, no sentido da perfeição, do ênfase da perfeição do corpo físico. Agora, também essa força vital, que é de natureza sutil, não física, mesmo que sustente a vida e o nível físico, também trabalha como uma ponte entre o corpo e a mente, principalmente as emoções, né? Então, quer dizer, não só tem um efeito duplo, tem um efeito, né, no corpo, mas também tem um efeito na mente. Por quê? Porque essa força vital pode trabalhar dessa forma, naqueles dois sentidos, e pode fazer a mente funcionar de outra forma também, para influenciar o corpo também. E a gente já pode, sem entrar nesse mundo que a gente vai falar nas aulas de Raja Yoga, mas a gente já pode intuir a questão, né? Por quê? Porque se a perfeição é a sintonia total daquela parte do corpo com a alma, e a alma onde se expressa? Se expressa na mente. Então, a abertura, vamos dizer, cada vez mais do corpo físico à força vital, e como a força vital é uma ponte entre o corpo e a mente, bom, então, naturalmente o corpo vai estar cada vez mais receptivo à mente e àquilo que poderia se expressar na mente, para aumentar suas capacidades e avançar nesse processo de perfeição. Então, esse é o objetivo de Hatha Yoga. Obviamente, com essa visão, nunca a gente poderia concluir que Hatha Yoga só fica no físico, entendeu? É só para o físico, entendeu? Não existe isso, não poderia nunca ser isso. Por quê? Porque se é um yoga, bom, então é uma jornada rumo à autoperfeição. Bom, agora, tem esses livros que são tradicionais, né? Tem esse livro com os comentários do Swami Vishnudevananda, um discípulo muito conhecido e muito maravilhoso do Swami Sivananda, comentário sobre o Hatha Yoga Pradipika, um texto mais antigo, talvez do século XV, por aí, mas o interessante é que não fala de asanas praticamente, né? O outro texto tradicional do Hatha Yoga é o Gheranda Samhita, que fala de algumas asanas, né? Mas não aquelas 80 asanas que é sempre falado, né? Ou 72, 80 asanas principais. Isso veio muito depois. Mas mesmo assim, tem esse texto que fala de algumas asanas específicas. Bom, Hatha Yoga, vamos mais agora com tudo que a gente falou, um pouco mais rapidinho. O Sri Aurobindo falou que os princípios de qualquer yoga são esses três, né? E vão ajudar a gente a entender o Hatha Yoga. Quer dizer, todos os yogas têm esses três princípios de purificação, concentração e libertação, né? Isso é a visão do Sri Aurobindo. O que quer dizer purificação? É bem interessante isso, realmente. Mesmo que a gente aborde assim, inicialmente, é muito interessante.
A purificação, isso pode ficar com vocês sempre, porque é uma palavra muito usada. Bom, essa prática de purificação, esse mantra de purificação, o que significa realmente purificação? Né? Significa tentar eliminar aqueles obstáculos ou impurezas que não deixam aquela parte específica do ser humano, nesse caso, vamos dizer o corpo, né, na visão do Hatha Yoga, não deixa aquela parte específica do ser humano funcionar no seu máximo possível, né? Quer dizer, não deixam funcionar esse nível do ser humano à luz da alma. Certo? Então, vamos dizer, esse processo de tentar eliminar essas obstruções que não deixam essa parte do ser humano funcionar no seu máximo nível, que seria a união total com o divino, ou com a alma, o que for, então esse processo é chamado de purificação. E quando isso é conseguido em algum estágio, bom, também é chamado de purificação. Purificação não é só tirar os pensamentos da mente, então eu fico mais tranquilo, estou mais purificado. E como também não qualquer coisa pode te dar purificação, porque para que essa eliminação dos obstáculos possa acontecer, isso exige algum tipo de trabalho interior, algum tipo de consciência interior em você mesmo. Por mais que você tenha todas as bênçãos de fora e do divino e tal, se você não fizer aquele esforço voluntário que o Sri Aurobindo fala, não tem como a purificação acontecer. Vai ser um estado que, quando você está em equilíbrio, vai tudo bem, e está purificado, entre aspas, quando esse estado vai embora, não está purificado. Então, é uma purificação meio estranha, né? Bom, então, eu acho muito linda essa visão, porque é muito verdadeira. De fato, para mim, o que mais me maravilha dos ensinamentos do Yoga Integral, do Sri Aurobindo Yamã, por um lado, a verdade que tem como assim, né, como um perfume de verdade, assim, incrível, e por outro lado, tem como uma ausência de querer levar a questão para um lado para o outro, né, sabe? Sempre o ser humano tem aquilo, né, de querer levar as coisas mais para minha conveniência, mais para ter mais seguidores no meu sistema, para convencer alguém, para, não sei, para vender mais. Mas no Yoga Integral não tem isso. Está livre de nenhuma coisa assim dessas. Então, para mim é maravilhoso. Bom, então essa purificação, o que permite, prepara um contexto, né? Prepara, como que chamam, Lucas, em português, o background de alguma coisa? Contexto, posso falar? Pode ser contexto, o bastidor, pode dizer também o fundo. Bom, então prepara o contexto para a concentração, né? Nesse caso, a concentração da energia, né? E, quer dizer, focar, né? Focar essa energia, porque quando não tem as obstruções, bom, a coisa começa a fluir de outra forma, tá bom? Então, concentrar o esforço e a energia dessa parte do ser para que possa funcionar no seu nível mais alto, por dizer de uma forma. E quando isso acontece, então essa parte do ser humano propicia o seguinte estágio, o seguinte princípio, que é a libertação. Então, quando a concentração do esforço e da energia, que está livre dos obstáculos, que permitiu a purificação, permite que essa parte do ser humano, esse caso físico, possa funcionar no seu nível máximo, então, essa parte do ser humano, nesse caso físico, fica livre, quer dizer, libertação livre de quê? De suas limitações normais e suas debilidades, tá bom? Então, livre disso pode expressar 100% aquela sintonia, tá bom?
Então, vamos ver esses princípios no Hatha Yoga, que é bem interessante essa aplicação. Por quê? A purificação no Hatha Yoga tem a ver principalmente com a purificação da inquietação, que é talvez uma das impurezas, vamos chamar, impurezas mais evidentes, a inquietação. E por que existe essa inquietação no corpo? Porque como o corpo, assim, em termos normais, não está ainda preparado, ou não está aberto, preparado, aberto, receptivo, palavras que podemos usar, para receber mais daquela força de vida, aquela força vital, então existe como uma certa tensão que produz inquietação, certo? Bom, então, com a purificação, então, no Hatha Yoga, através daquela abertura, então, vamos dizer que diminui ou até fica eliminada a inquietação. Como, a partir disso, então, quando vamos dizer, curada a inquietação ou eliminada, então a energia pode ser concentrada, os esforços, a energia dessa parte do ser pode ser concentrada e mais da força vital pode se expressar, pode guiar, pode iluminar o corpo físico, pode estar assim, ter uma manifestação mais completa e, obviamente, acontece a libertação do jogo limitado, né? Da expressão parcial, tá bom? Então, dessa forma, o corpo físico, livre, ou mais livre de suas limitações, pode, assim, ir além dos seus limites normais, do seu funcionamento normal. E é isso, exatamente, o que a gente vê, vamos dizer, ou leu em livros, escutou histórias, ou pode ver em vídeos e tal, dos milagres que os Hatha Yogis conseguiam fazer com o corpo físico, né? Que a gente até vai falar alguma coisa dessa depois. Então, mas vamos avançando. A inquietação, né? A causa... Por que fazemos ênfase nisso? Porque o Sri Aurobindo falou disso, mas é como um aspecto principal do Hatha Yoga. Quando a gente tem que integrar, por que o Hatha Yoga é parte do Yoga integral? Qual é a sua função principal? Bom, a função principal do Hatha Yoga é curar a inquietação, vamos dizer dessa forma, também trabalhar com isso. Então, a causa da inquietação é que o corpo físico, por suas limitações, e limitações que também são a falta de receptividade, não estar preparado, não estar aberto e tal. Então, a impossibilidade, vamos dizer, do prana, né? Do prana Shakti, a Shakti em forma de prana, de se expressar mais completamente no corpo físico, é a causa da inquietação. Então, a cura... Mas, peraí, mas não é ruim, não quero que pareça que é uma coisa ruim. Inicialmente, para o normal das pessoas, isso é necessário. Tá bom? E às vezes é dado um exemplo. Por quê? Quando você imagina, você está no escuro, né? Não sei, na mata, na noite, está no escuro. Talvez para enxergar um pouquinho mais, você pode usar como que chama? Uma tocha, assim, tá correto? Tocha? Bom, e vai iluminar um pouquinho e tudo bem, vai poder continuar em frente, tá bom? Agora, imagina se de um momento para o outro tem, não sei, toda a luz do sol na tua frente. Não pode nem caminhar, porque fica cego. Então, muita luz, assim, muita luz também pode ser um grande obstáculo. Então, muita energia pode ser um grande obstáculo. Então, inicialmente, um pouco, uma certa manifestação dessa energia, é necessário isso. Mas, no processo do yoga, quer dizer, da evolução, precisa avançar gradualmente nisso, tá bom? Agora,
a cura, então, é preparar o corpo para que possa assimilar, não só receber, senão assimilar mais daquela força de vida, daquela força vital, e dessa forma funcionar cada vez mais à luz dessa força vital. E é o que faz o Hatha Yoga. Vai curar a inquietação dessa forma, preparando o corpo para que possa receber mais essa energia, e é o ponto assim, de começo, de início, talvez para a maioria das pessoas, né? Quais técnicas o Hatha Yoga usa? Principalmente posturas, né? As asanas que vão preparando o corpo, bom, também essa é a razão porque muitas vezes assim, vamos dizer, as disciplinas do yoga, as práticas do yoga começam pelas asanas, né? Porque precisa de uma certa preparação para poder, mínima pelo menos, para poder abordar, por exemplo, pranayama, como acontece com a sequência de Patanjali. Tá bom? Então, o primeiro passo do Hatha Yoga é curar o corpo da sua inquietação. Então, o contexto é preparado, o instrumento está mais... está receptivo. Instrumento, sabemos que o corpo é um instrumento, a mente é um instrumento. Então, é como se fosse, não sei, uma criança, né, que está... vamos dizer, como que chamam? Tem no Brasil primário, secundário, tem assim, usam essas palavras? Bom, então a criança está no primário e vai passar, né, para o secundário, tá bom? Então, antes de dar mais, muita luz, né, de um momento para o outro, então vamos preparar a base, o fundamento, vamos ter o fundamento bem preparado antes de continuar, porque é preciso. Então, os métodos do Hatha Yoga são principalmente asana e pranayama, tá bom? E uma dos objetivos principais, porque a gente falou de tudo isso, um dos objetivos, se não o objetivo principal de asana, não importa qual asana, é exatamente o que a gente falou. Poder alcançar a imobilidade física. Que não é outra coisa que curar a inquietação. Bom, por que também isso é importante? Isso não é uma crítica para ninguém, a gente está tentando realmente refletir juntos, nada mais. E tentar trazer a mensagem da melhor forma possível, que é possível para nós, dos ensinamentos dos mestres. Muitas vezes, as asanas são feitas de uma forma como se fosse ginástica, como que fala em português? Exercício, ginásio, como que fala? Ginástica, exercício. Ginástica, isso, ginástica. Obrigado, Renato. Então, como se fosse exercício, são feitas de forma muito dinâmica, muito ativa, muito... usando muito a força, né? Então... Não tem nada ruim isso, só que, às vezes, se a gente coloca isso numa visão, na visão que a gente está colocando, vamos dizer, é muito difícil propiciar a cura da inquietação dessa forma, porque, na realidade, para a maioria das pessoas, vai estimular a inquietação. Então, bom, é um bom aspecto para a gente refletir, porque, na realidade, no final das contas, o assunto não é o que a gente faz, senão para quê, tá bom? Tá bom, se a gente tiver claro para quê, então a gente vai escolher como fazer, o que fazer. Então sempre vai dar um bom resultado no sentido do yoga, tá bom? Então, asana, os dois métodos do Hatha Yoga, asana prepara o background, o contexto, para que mais aquele prana possa entrar no corpo, tá bom? Agora, e pranayama permite que aquela força vital possa trabalhar melhor no corpo e também prepara
ajuda a preparar o contexto no corpo físico, e também aquela ponte com a mente, né? Que vamos dizer, a luz na mente possa também guiar e chegar mais plenamente no corpo físico. Tá bom? Então, quais são os resultados das asanas? Bom, como a gente falou, curar a inquietação do corpo, obviamente, por todos os benefícios que eles têm, melhorar a saúde, né? Dar mais força e flexibilidade, e permite liberar o corpo de suas limitações. Quais limitações? Preguiça, doença e envelhecimento. E ali a gente pode... preguiça, bom, não tem muito mais falar. Um aspecto que é falado às vezes da preguiça tem a ver com que o corpo precisa uma certa preguiça, mas que é chamada estabilidade, mas que a preguiça não é boa, então libera o corpo da preguiça. Doença, que faz referência que o corpo tem naturalmente a capacidade, primeiro que naturalmente o corpo foi feito para a saúde, não para a doença, mas quando o corpo, vamos dizer, cai na doença, por dizer de alguma forma, ativa os mecanismos de autocuração. Então, tem essa capacidade, tá bom? Então, o resultado do trabalho das asanas e do Hatha Yoga permite que ou a gente fique mais forte, vamos dizer, as doenças e não fique muito doente. Se ficar doente, ativar os mecanismos de autocuração para se recuperar de uma forma mais rápida e melhor. E, bom, e depois o envelhecimento, né, que é o processo de envelhecimento em todo sentido, né, biológico, mental, etc., é feito mais lento. Né? Uma pessoa, talvez de 60 anos, tem um corpo e uma mente de 40, né? É muito conhecido isso, né? Então, bom, esses são os efeitos e os resultados do Hatha Yoga, né? E aqui temos uma frase do Sri Aurobindo sobre asana, que tem a ver com a visão que a gente colocou do Hatha Yoga, né? A importância. O que quer dizer? O poder da imobilidade física, quer dizer, a cura da inquietação, é tão importante no Hatha Yoga quanto o poder da imobilidade mental no Yoga do conhecimento, e por razões paralelas. Agora, os resultados dos pranayamas. Mas fiquei pensando numa coisa que a gente pode colocar aqui, na frase do Sri Aurobindo. Por quê? Porque, bom, a influência, né, da força vital no corpo a gente já falou, mas também, quer dizer, para já colocar essa conexão que todo tem que ter, no Hatha Yoga, quando a gente fala de curar a inquietação, né, tem a ver com o corpo se abrir, estar mais receptivo, receber mais daquela força vital, tem a ver com que aquela força vital tenha uma expressão mais completa no corpo físico. Bom, isso é no Hatha Yoga, mas no Raja Yoga, a perfeição é vista como, vamos dizer, alcançar vamos dizer, a cura da inquietação, não no corpo, senão na mente. Tá bom? E como isso é feito? Bom, em vez do processo no corpo físico com a energia, na mente é a influência da alma. Quer dizer, se abrir cada vez mais a receber a força e a luz, né, da alma, e deixar que tenha uma expressão mais completa, tá bom? Acho que isso é bem importante.
Agora, sim, no resultado dos pranayamas, temos uma melhora do poder físico, né? Quer dizer, pranayama, inicialmente, tem a ver com, mesmo que tenha sendo associado com respiração, né? Na realidade, tem a ver com controle da força vital, né? Mas o controle da força vital não é uma coisa de, assim, obsessiva, de controle para que faça a energia faça o que o ego quer. Não, tem a ver com criar as condições sobre as quais a força vital pode se manifestar mais completamente, né? Quer dizer, pode alcançar um efeito maior, tá bom? Então, isso que tem a ver com o controle da força de vida, força vital. Então, o resultado é que melhora do poder físico, as asanas melhoram o instrumento até certo ponto, o instrumento físico, tá bom? E o pranayama, como fala aqui embaixo, completa o que os asanas iniciam, só que o pranayama vai um pouquinho além. Então, a energia vital pode ser direcionada, tá bom? Então, a partir de que o corpo tem um melhor funcionamento, então, a energia pode ser direcionada voluntariamente, pode ter uma expressão mais completa, e isso tem a ver com o que sempre foi falado, né, dos yogis, e não só dos yogis, mas das pessoas que estão no yoga, que a partir disso tem a capacidade de direcionar o prana, a energia vital, para qualquer lugar do corpo. Para quê? Para duas funções principais. Para que essa parte do corpo funcione melhor, ou para se recuperar de algum desequilíbrio, doença, etc. Então, essa capacidade é dada também pelo pranayama e também, bom, libera o corpo do que a gente já falou, né, da enfermidade, da doença, desculpa, do envelhecimento. Então, pranayama completa o que os asanas iniciam. Então, Hatha Yoga tem dois métodos, asanas e pranayama, principalmente. Agora, mais uma coisa, indo para o final, que o Sri Aurobindo colocou, que é chamada de reversão de relacionamento. Normalmente, o corpo contém, quer dizer, a visão normal é que o corpo contém a força vital, e que o corpo usa a força vital, na medida em que pode. Mas, em um Hatha Yoga realizado, a visão é o contrário. A força vital contém o corpo. A força vital usa o corpo, fazendo com que o corpo supere suas limitações. Tudo que a gente já falou, certo? E, vamos dizer, uma visão similar, mas em relação à mente, né? Normalmente, a mente contém a força espiritual, quer dizer, a força da alma. Essa visão normal. A mente usa a força espiritual na medida em que pode. Mas, em um yoga realizado, a força espiritual contém a mente. A força espiritual usa a mente, fazendo com que a mente supere suas limitações. Agora, Hatha Yoga e Yoga Integral, né? Temos que falar disso para ir encerrando. E, bom, Hatha Yoga tem muitas possibilidades, que foi tudo que a gente já falou, tá? E como a gente falou, permite liberar o corpo de suas limitações e muitas coisas perto do que é visto como milagres, né? São possíveis, né, para um Hatha Yoga realizado. Não, muitas são faladas, né? Até o Sri Aurobindo fala disso. Poder viver muito tempo sem água, sem comida, até um certo tempo sem ar, né? Aqueles que conseguem, né, parar as batidas do coração voluntariamente, caminhar sobre, não sei, sobre superfícies, certas superfícies,
virar muito pequeno ou muito grande, né? Muito leve, tipo levitar, falam levitar em português, levitar, ou muito pesado. Bom, então esse tipo de siddhis, são chamados siddhis, podem ser alcançados através do Hatha Yoga. Então, são as possibilidades, mas essas mesmas possibilidades também podem virar debilidades. Por quê? Porque, para uma pessoa comum, né? Por quê? Porque essas habilidades podem ser de dois tipos. Uma é que, bom, podem levar a pessoa realmente, assim, expandir seu ego e começar como pode fazer coisas que ninguém consegue, e começar a mostrar para todo mundo e fazer um show de tudo isso. E a outra debilidade é que leva, mesmo que não pareça uma debilidade, que para alcançar isso e manter isso, esses siddhis, precisa de muito tempo, dedicar muito tempo. Então, se você dedica 24 horas por dia a alcançar esses siddhis, depois não resta tempo para usar esses siddhis na sua vida. Então, acaba não tendo muito valor para a pessoa comum, né? E pode virar até só um caminho para alguns escolhidos, alguns poucos escolhidos, certo? E não para o ser humano comum. Muito poucos podem fazer, né? E bom, isso constitui uma grande debilidade. Então, as possibilidades de fraquezas do Hatha Yoga. Agora, qual é a significância, a importância do Hatha Yoga? Desde o ponto de vista de yoga integral, que aborda o corpo e a força vital, que são a base, o fundamento realmente de qualquer yoga. Quer dizer, quanto melhor a força vital possa atuar no corpo físico, então melhor o corpo físico vai funcionar de uma melhor forma. E vai ter menos limitações esse corpo, vai funcionar mais à luz da força vital e mais à luz da força divina. Então, isso é um aspecto muito importante. Mesmo que não seja tudo, é muito importante a base. Começar com uma base, um fundamento muito bom. Permite também a importância do Hatha Yoga, que permite melhorar o funcionamento do corpo, e não só melhorar o funcionamento do corpo, senão levar além o funcionamento, quer dizer, ir além das limitações que a gente já falou. Bom, então, e qual é o lugar, então, nesse caso do Hatha Yoga no Yoga Integral? Quer dizer, o Yoga Integral inclui os objetivos do Hatha Yoga, né? O Yoga Integral, quer dizer, o Hatha Yoga, aliás, é parte da síntese. Como a gente falou uma vez, o Yoga Integral não é um tipo de yoga, não é estilo de yoga, é uma síntese do yoga. Então, quer dizer que tem dentro os yogas tradicionais. Um deles é o Hatha Yoga. Mas o que o Yoga Integral, vamos dizer, pega do Hatha Yoga? Bom, os objetivos, né? Que os objetivos do Hatha Yoga estão incluídos, que a base, o fundamento é importante, é muito importante. Não é tudo, tá bom? Não acaba com isso, mas é muito importante. E que o corpo é nosso instrumento, né? Não temos que rejeitar o corpo, temos que cuidar dele e dar o lugar adequado. Não deve ser rejeitado, nem esquecido, nem, não sei. Tem que ser cuidado, purificado, como a gente já falou, e fazer que funcione cada vez mais à luz da guia da guia da alma. Mas o yoga integral, mesmo que inclua os objetivos e dê uma certa importância, porque o fundamento, que é o corpo e a energia, é a importância grande,
faz um uso limitado dos métodos do Hatha Yoga, o que é importante. Por quê? Às vezes a gente pode ir essa é uma aula de yoga integral, e o que a gente vê ali é asanas, pranayama e tal. Tudo bem, está dentro do curso, mas yoga integral não é um Hatha Yoga, onde a gente faz asanas, pranayamas e meditações ou som, onde não tem nenhuma restrição. Quer dizer, posso fazer o que quiser, no momento que quiser, não tenho que seguir um método rígido, então isso vira yoga integral. Não, a gente já falou que isso não é yoga integral. Então, o yoga integral faz um uso limitado dos métodos, quer dizer, que deixa para a pessoa, quer dizer, quão limitado seria a pergunta, né? Então, o uso limitado, quão limitado? Bom, essa resposta deixa para cada pessoa ou cada professor, tá bom? Não tem nenhum problema com o uso das técnicas, mas ao mesmo tempo não vai fazer ênfase em alguma delas, tá bom? Vai deixar liberdade para escolher ao indivíduo, certo? Por quê? O que a gente já falou, cada um é diferente, cada momento é diferente, cada pessoa tem diferentes objetivos, etc, etc, etc. E também que faz um uso limitado dos métodos, no sentido de que, a melhora, essa é a palavra, a melhora da função dos instrumentos é uma parte importante do yoga integral, mas não é tudo. Então, eu acho que isso é muito importante, essa visão equilibrada, porque às vezes a gente fala, ou fica 100% fazendo só uma questão física e energética e técnica e esquece o resto, ou vai lá no fundo, mas nem se interessa pelas técnicas. Não, é possível uma visão equilibrada, colocar cada coisa no seu lugar e valorizar os benefícios, mas colocar dentro de uma unidade maior. Esse é o sentido, tá bom? Então, agora sim, para finalizar, vamos para umas duas perguntas. Verdadeiro ou falso? O Hatha Yoga foi rejeitado por Sri Aurobindo porque a abordagem de Sri Aurobindo sobre o yoga enfatizava a perfeição mental. Verdadeiro ou falso? Quem quer arriscar? Falso. Falso, muito bem. Não, o Hatha Yoga não foi rejeitado, é falso, porque isso não é verdade. O Sri Aurobindo não rejeitou o Hatha Yoga, de fato é uma parte importante. Acabamos de falar no yoga integral, não em tudo, mas é uma parte importante. E, ao mesmo tempo, o Sri Aurobindo não enfatizou a perfeição mental. Também não. Então, as duas coisas são falsas. Vamos mais para outra. Verdadeiro ou falso? O Hatha Yoga foi aperfeiçoado por Sri Aurobindo ao descrever uma maneira única de como cada asana deve ser feito especificamente. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, muito bem. O Sri Aurobindo não descreveu nenhuma maneira única de usar cada asana. Isso já existia e já foi bem apresentado por muitos mestres e não é não é tão importante para o yoga integral porque exatamente não vamos dizer, na visão integral não tem como entrar uma visão única das coisas e muito menos falar de um aspecto especificamente técnico que já foi descrito anteriormente, tá bom? Então, com isso a gente já encerra. Bom, a leitura sugerida, Primeiro Yoga, que é um livro, uma introdução ao Yoga, do Ramesh Bijlani, Teoria e Prática, capítulo 2, que fala sobre o Hatha Yoga, mais para o corpo do que para a mente. Para um aprofundamento maior, diretamente, né, a síntese do Yoga, a introdução, capítulo 4, os sistemas de Yoga. E a parte 2, capítulo 27, que fala sobre Hatha Yoga.
Esse livro também está disponível para download no site do Sri Aurobindo, mas está em inglês, né? Mas acho que tem uma tradução ao português, né, Prema, no Brasil? Tem da Aryamani, é? Tem sim, tem a síntese traduzida. Também, Aryamani. quem quiser também acessar essas traduções, pode entrar em contato com o Prema. Aí para ver eu realmente não sei. Uma foto do campus do Sri Aurobindo Ashram, Delhi. Se quiserem, algum dia a gente pode ir lá fazer a continuação de tudo isso. Perguntas e comentários, né? Podem entrar em contato nesse e-mail. E bom, obrigado. Temos aqui umas mensagens. Por exemplo, temos a Ângela aqui nas redes sociais. A divulgação do yoga muito comumente é feita como contorcionismo e percebo muitas pessoas que têm vontade de praticar, mas dizem não terem condições físicas por conta da forma como isso é divulgado nessas redes e acabam desistindo. Não por todos, obviamente, mas uma grande parte, isso traz uma visão distorcida. Concordo. Por isso eu acho que é muito importante tudo isso que a gente está fazendo e fazer nosso esforço para comunicar outra visão do yoga, né? A visão que a gente sente que talvez é menos distorcida é muito importante. Por isso sempre a gente fala, tudo isso é para receber, aprender e assimilar e compartilhar com humildade e sinceridade, né? Então, quanto mais a gente compartilhe, melhor, porque vai ter pelo menos outras opções com as quais essas pessoas podem se sintonizar, né? Então, é importante também. Aqui o Ricardo, sim, nos últimos tempos, o yoga e o Ayurveda, aos alunos chegam assim, com visões distorcidas. Bom, obrigado, namastê, gratidão. Bom, não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Não? Bom, então vamos encerrar com um minuto de música e a gente vai se ver na próxima aula. विनम्रता दो ईश मेरी चेतना करो जीवंत हे माँ प्रेम खड्ग से अहंकार करो तुम अंत मम मानस अतीव तुच्छ तेरे समक्ष नहीं मैं कुछ जननी पालू स्पर्श तेरा उठे हृदय आनंद तरंग विनम्रता दो ईश मेरे दिव्य चेतना के समक्ष कितना तुच्छ ये अहं राह कठिन है हाथ पकड़ो राह कठिन है हाथ पकड़ो जननी चलो मेरे संग जननी चलो मेरे संग विनम्रता दो ईश मेरी चेतना करो जीवंत हे माँ प्रेम खड्ग से अहंकार करो तुम अंत अहंकार करो तुम अंत विनम्रता दो ईश मेरे Tenham um bom dia. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.